Sou coordenadora de inovação da universidade e também responsável pelo Núcleo de Inovação Tecnológica da Univale. Gostaria de agradecer a presença da professora Francine Simas, diretora da Escola de Negócios, os demais coordenadores e professores aqui presentes também e autoridades da universidade. Agradecemos também a presença de alunos e de toda a comunidade por prestigiarem este evento. Esperamos que todos tenham uma excelente experiência. Esse evento é uma realização da Vice-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e do Núcleo de Inovação Tecnológica da Univale. São parceiros do evento a Aquavero, BTG Pactual, Centro Regional de Inovação, FAPESC. Temos o apoio das escolas de conhecimento da Univale, os programas de pós-graduação em administração, PPGA e PMPGIL, a Central de Empreendedorismo e também o Polotec. A todos, muito obrigado pela presença e pelo apoio ao evento. Esse ano, então, estamos na primeira edição do Festival da Imaginação, que a gente procura trabalhar, então, o conceito de criatividade e a geração de ideias. Já falamos hoje de manhã, vamos falar hoje à tarde e hoje à noite também sobre imaginação, criatividade e pensamentos inovadores, o que fazem a diferença nos profissionais de hoje em dia também e nos nossos alunos aqui na universidade. Esse evento, então, começou hoje de manhã, ele acontece agora à tarde e à noite também, ele é totalmente gratuito. E a gente traz, então, aí grandes profissionais do mercado, né, para estar dando esse start aí na nossa mente sobre esses temas tão importantes. Vale ressaltar que o Festival da Imaginação, ele está dentro de uma programação que a gente criou para incentivar e impulsionar para os alunos, professores, funcionários e egressos da Univale para participarem do 4º Prêmio Univale de Inovação. É um concurso interno da universidade, que esse ano abriu uma categoria nova para o Colégio de Inovação também, e tem prêmios destaques na área de Covid, de produtos inovadores também para a área de educação. Então, todos os alunos, professores, funcionários e egressos aí estão convidados a participar desse evento. A gente aproveita também a convidar os professores que estão aqui hoje, que dia 31 de agosto, às 17 horas, a gente vai ter uma live para explicar um pouquinho sobre a função de mentor dentro do projeto e dar dicas também para que ele possa se tornar um dos finalistas do Prêmio Mentor. Então, vale a pena conferir. Professores que estiverem interessados, é só entrar no nosso site www.univale.br/eventos, procurar o evento 4º Prêmio de Inovação. E aí vocês vão ter todas as informações lá sobre o prêmio e também sobre essa live aí para os professores. Então, voltando aí, falando sobre o nosso Festival da Imaginação, hoje a gente tem a presença à tarde aqui do Hugo, a quem quero agradecer, Hugo, imensamente aí pela sua colaboração e disponibilidade, por estar aqui conosco hoje, compartilhando um pouco do seu conhecimento. A Universidade do Itajaí agradece muito a sua participação. Muito obrigado aí por estar aqui com a gente, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. E para fazer, então, a moderação desse evento, a gente chama a professora Bianca Capucci Frisoni, ela é designer, professora da Univale e também integrante da equipe da coordenação de inovação para fazer a moderação dos trabalhos. Desejo a todos um excelente evento. Até mais. Bianca, é contigo. Ok, obrigada, Jana. Olá, Hugo, seja muito bem-vindo à Univale. A Uninova agradece a tua presença. Boa tarde a todos, né, todos presentes, coordenadores, professores, diretores. É um ótimo momento a gente estar aqui para bater um papo sobre criatividade e inovação. E vamos falar, então, um pouquinho do porquê do Hugo aqui, né? Quando a gente escolheu chamar o Hugo, e ele generosamente está aqui com a gente, vindo compartilhar esse conhecimento. O Hugo Rafael, ele é diretor executivo da Laje, que é uma agência especializada em inovação e negócios e cultura localizada no Rio de Janeiro, com sede também em São Paulo. A Laje é uma agência que tem como objetivo ser facilitadora na construção de soluções para desafios reais nas organizações, de forma ágil, colaborativa e criativa. Ela visa trabalhar com projetos que envolvem
a forma, como fazer essa jornada voltada à inovação, mas com uma transformação também cultural e também com uma pegada de trabalhar as questões de liderança. Ela atua em 3 eixos em que ela trabalha a jornada de inovação, o LIFT, que é uma jornada de liderança, e também a transformação de cultura. A formação do Hugo, ele é designer gráfico pelo UFRJ, né? Somos da mesma casa, né? Viemos do mesmo embrião lá da UFRJ, com grande experiência em identidade, experiência de marca digital e design de serviços. Tem formação em tipografia pela Central São Martin, em Londres, e em cartazes pelo Instituto Europeu de Design em Milão. Além da Laje, ele também é sócio da empresa Ana Couto Branding, que é uma agência que eu admiro muito, né? Na área de design gráfico e design de serviços também, com foco em negócio, buscando a transformação dentro dessas empresas, aliando design com pessoas e resultados em negócio. São 2 empresas de grande atuação nacional e tem grandes cases de mercado que o Hugo vai estar aqui trazendo para a gente a sua percepção do encontro entre criatividade e inovação, só que sob uma ótica diferente. A gente não vai ficar no plano só conceitual. O Hugo vai trazer ferramentas que transformam a criatividade em algo voltado para a área de negócios. Nós estamos aqui num evento em que a gente quer estimular, né, novos empreendedores, novos inovadores, pessoas que queiram se posicionar no mercado, e dessa forma ele traz essa bagagem que ele traz da Laje, onde eles associam ferramentas que conectam propósito, negócio e cultura, num pensamento criativo, que é a base fundamental para inovar. Então, a gente agradece imensamente a tua presença aqui, Hugo, e vou deixar a palavra contigo, né? Porque a gente está aqui mais para ouvir você. Depois a gente vai fazer da seguinte forma: a gente vai acompanhar aqui no chat as perguntas que forem aparecendo, e ao final das tuas colocações, né? Você fica bem à vontade, e a gente então traz essas perguntas para a discussão, tá bom? Vou fechar meu microfone, minha câmera aqui, para deixar contigo aí. Bianca, super obrigado pela apresentação. Adorei a forma como você apresentou as coisas que a gente faz. Então, estou super contente aqui de estar com vocês. Eu vou começar aqui já compartilhando. Eu sou suspeita, eu sou fanzoca da Laje e da Ana Couto Brand, então. Então vamos lá, pessoal. Eu tenho uma trajetória bem interessante, bem sui generis, assim. Eu sou designer de formação, né, como a Bianca colocou, né, formado ali pelo design gráfico pelo UFRJ. E eu estou aqui na Ana Couto e na Laje já há quase 12 anos, né? Nisso agora eu faço 12 anos. Eu estou compartilhando a tela, então não estou vendo vocês, né? Então vou ficar falando aqui com esse monitor aqui durante um tempo, mas já eu volto para conversar com vocês. E hoje o papo é esse, né? Como é que a gente foi convidado para falar sobre inovação, né? Dentro desse festival de vocês, do Festival da Imaginação, a gente justamente fez essa conexão, né? De como é que a gente traz a criatividade para essa história. E eu vou falar um pouco primeiro da minha trajetória, né? Então, para vocês conhecerem um pouco de mim, né? Eu sou apaixonado por criação, né? Então, eu desde pequeno já fico tentando pensar como é que a gente pode fazer coisas diferentes. Então, a imaginação, ela esteve sempre presente na minha vida. Eu sou natural de Niterói, né? Depois me mudei para o Rio, estudei na UFRJ, muito focado em design, né? Então, durante a primeira fase de período da minha vida, eu fui muito focado ali em design gráfico. Eu trabalhei em um escritório que se chama 19 Design, onde eu trabalhava muito com design de exposições, né, e design editorial. Em determinado momento eu tive a oportunidade de viajar com minha esposa, então se vocês ouvirem uma cantora lírica cantando por aqui, que minha esposa ela é cantora de ópera, então de vez em quando ela está ensaiando aqui do lado, aí aparecem uns barulhos, aí vocês vão saber o que é. E aí fui para Roma com ela, que ela ia estudar, e passei um ano lá em Roma, e foi um período muito interessante, onde eu consegui fazer alguns cursos e aprofundar um pouco algumas questões que eram interessantes do ponto de vista de design para mim. Quando eu voltei, eu fui trabalhar na Ana Couto, e já na Ana Couto eu comecei a aperfeiçoar um pouco o que era o pensamento de design como construção de valor. E quando a gente está falando em inovação, eu vou falar um pouco sobre isso também, a gente está tentando identificar onde está o valor, né? Como é que eu consigo identificar o valor para construir inovação. Eu sou um padeiro amador, e aí eu vou usar até meu exemplo aqui da minha trajetória na panificação para falar um pouco sobre o pensamento criativo.
E eu gosto muito de acordar cedo, né? Então eu corro de manhã, então essa foto aqui é do lugar aqui que eu moro, né? Que é aqui em Copacabana, eu moro aqui no Leme, então tem uma vista super privilegiada, é super gostoso acordar cedo e ver o sol nascer. Acabei me aprofundando em design de serviço e por isso o design de serviço ele tem uma conexão muito forte com inovação, assim como o design tem uma conexão forte com inovação, e aí, por isso eu acabei virando o sócio responsável pela laje aqui dentro da Ana Couto. E vocês encontram, a gente tem uma plataforma dentro dentro do ecossistema Ana Couto e Laje também, que é a TIP, que é onde a gente faz os nossos cursos. Então, a gente tem alguns cursos, tanto de branding, que eu também sou professor, quanto também o curso de inovação que a gente está rodando e daqui a pouco a gente abre uma turma nova. Então, isso é para vocês me conhecerem um pouco. Normalmente as pessoas me chamam de Hugo, mas tem um nome composto aí que meus pais adoravam nomes compostos, então meu nome é Hugo Rafael. E estou aqui para falar um pouco da trajetória que eu passei e depois a gente vai falar um pouco sobre inovação. Bom, vocês entenderem um pouco da Ana Couto, né? A Ana Couto é uma empresa de construção de marca, né? A gente usa o design como uma ferramenta poderosa para trazer valor para a construção de negócio das organizações, tentando alinhar esse elemento que é tão importante, né, dentro da construção de uma organização, que é a sua marca. E a gente tem feito isso já há muitos anos, e a gente tem clientes como CBF, a Ambev, com esse projeto que a gente fez para Guaraná Natu, né, que é um Guaraná Antártica, só que com uma nova fórmula. Então, a gente flerta muito sobre o pensamento de design. E com esse meu pensamento de design, né, eu acabei entrando para uma área de execução de design digital. E essa área que eu toco dentro da Ana Couto é uma área de implementação de experiências. E a gente fala muito sobre a experiência digital, como é que a gente constrói plataformas digitais que vão tangibilizar também o pensamento de marca, né, trazendo ali o design para essa construção de valor. Um outro site legal que a gente fez foi o site para a companhia Hering também, que a gente também foi lá, entendeu um pouco o posicionamento da marca e tangibilizou isso dentro de uma ferramenta digital. Um outro exemplo é o site da Rio Energy, que vocês puderem, vale a pena conhecer, né? Um site bem bacana que a gente tem maior orgulho de ter participado, que é trazer essa visão de construção de valor do pensamento de design, mas também tangibilizando isso dentro do site, falando muito sobre energia limpa e de como é que a gente constrói uma plataforma de comunicação, né, digital que vai falar sobre essas marcas que a gente está trabalhando. Uma outra coisa que a gente fez muito interessante também do pensamento aí de experiência digital foi como é que a gente trabalhou a estratégia de posicionamento de produtos da marca Nivea dentro dos seus marketplaces. Então, a gente fez um trabalho de entendimento de como é que o consumidor procura os produtos da Nivea dentro dos marketplaces que ela está presente e como é que a gente contava essas histórias. Então, a gente desenhou as páginas dos marketplaces. Não era uma página de um cliente, mas era uma visão bem estratégica de como é que você contaria essas histórias em sites como de drogarias, em sites como do Carrefour, como é que você apresenta os produtos Nivea em todas as suas categorias. Então, essa é uma outra vertente que a gente trabalha. E aí, depois dessa visão aqui do design, muito focado no ambiente, tanto em marcas quanto no ambiente digital, aí eu trago a visão de como é que a gente começou a expandir essa história. A gente fala muito hoje no nosso ecossistema, né, dentro da Laje e da Ana Couto, que a gente busca construir organizações evolutivas. E as organizações evolutivas são as organizações que são guiadas por um propósito muito claro, que entendem qual é o impacto que elas vão levar para o mundo. São também as organizações que fomentam uma cultura de inovação muito forte e trabalham sempre em constante aprendizado, entendendo os desafios do mundo e trazendo os aprendizados para que isso possa ser colocado em prática. E ela também se conecta de forma genuína com as pessoas. E aqui, presta atenção que a gente não está falando de consumidor ou de cliente, a gente está falando das pessoas. Porque quando a gente está falando de conexões entre marcas, a gente está falando tanto do ponto de vista do colaborador, quanto do parceiro, do fornecedor e também do consumidor. E a gente busca muito essa construção da brasilidade aplicada. E como é que a gente fortalece as forças que a gente tem no Brasil, né? E aí entra o pensamento de criatividade, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E dentro dessa visão de organizações evolutivas, a gente dividiu o nosso negócio nesse formato, que é o pensamento de branding e o pensamento de inovação, onde branding é a construção de valor a partir ali do design, dos valores de marca e de comunicação, e inovação é onde a gente está trabalhando na Laje, tentando entender o valor do ponto de vista de construção de soluções, né, de produtos, serviços e de fomento também a essa cultura de inovação dentro das organizações. E aí, para vocês entenderem um pouquinho de como a Laje pensa essa história, a gente fala muito que inovação ela é o conjunto de duas forças. O que você define no negócio, o que você oferece, que tem a ver com o que você oferece no mercado, com o que você trabalha dentro da cultura.
Então, se você não alinha essas duas coisas, você não tem uma inovação, uma empresa que é, de fato, uma organização evolutiva, né, que está trabalhando essa inovação de uma forma sustentável. E aí, para citar alguns exemplos também de projetos da Laje, a gente fez um trabalho muito interessante com o Rio Gastronomia, que era justamente definir qual a estratégia de inovação do Rio Gastronomia. Como é que eles iam se organizar em torno dos seus objetivos de negócio para ir gerando inovação contínua dentro dos seus processos. E aí, através de uma metodologia ali que a gente fez com eles, a gente desenhou o que era esse mapa de inovação da organização e começou a desenhar projetos, mas isso muito no pensamento de como é que a gente deixa um legado e que essa organização consiga continuar inovando depois que a gente saia do projeto que a gente está realizando com eles. Um outro trabalho muito interessante foi o que a gente fez para a Softplan, que é uma empresa do Sul também, né, ali de Florianópolis, né, onde a gente trabalhou a transformação cultural. A gente desenhou para eles, nesse pensamento de inovação e de construção de valor, a partir de um projeto de branding na Anacolto, como é que a gente organizava a cultura de inovação para a Softplan, para eles também fomentarem isso dentro da organização e seguirem com uma cultura mais inovadora e mais engajadora para os seus colaboradores. E, por último, um projeto ali de liderança, né, que é o que a gente fez para a Vale, onde a gente entende quais são os desafios de uma organização e aí trabalha a formação de líderes para que eles também possam fomentar a transformação, né, fomentar a inovação dentro das suas organizações. Então, isso é um pouco o apanhado e o que eu tenho debaixo do meu guarda-chuva, né, quando eu estou falando dos meus desafios aqui dentro da Anacolto, e para vocês entenderem um pouco esse contexto de por que eu estou falando sobre esse assunto com vocês. E na agenda que a gente vai falar hoje, eu vou dividir em algumas partes. Primeiro, eu vou falar rapidamente do contexto de mundo, vou falar um pouco sobre qual é o papel da inovação dentro desse contexto, vou seguir falando sobre criatividade, né, que é um dos assuntos que a gente está falando e como é que isso está situado dentro do Brasil, e vou falar um pouco sobre método, e aí depois fecho em caixa de ferramentas, e aí no finalzinho a gente só deixa para vocês ali algumas referências, que são coisas que estão me interessando no momento, só para vocês entenderem também de onde eu estou partindo para construir esses conteúdos. Bom, primeiro, entrando no contexto de mundo. Bom, todo mundo já falou, né, que esse mundo, todo mundo repara, né, todo mundo percebe que esse mundo de hoje está bem confuso. Né? E se a gente olha, mas é sempre bom a gente tentar olhar dando uma certa perspectiva. Né? E se a gente olha a evolução econômica, né, nos últimos anos, desde 1800 até 2020, a gente vê que tem as revoluções industriais. Né? A gente fala da revolução ali da agricultura, da indústria, da tecnologia, da internet, e agora a gente já está falando da inteligência artificial como uma revolução também que vai mudar a forma que a gente se organiza economicamente. E todas essas evoluções, né, elas trazem esse pensamento da tecnologia. A tecnologia ela está presente desde lá da agricultura até a inteligência artificial. Se a gente pega ali em linhas gerais, demorou 200 anos para a gente sair ali dos primeiros ferramentas agrícolas mais automatizadas, mais mecanizadas, até a gente chegar à inteligência artificial. E demorou também 200 anos para a gente sair ali das pequenas cidades, das cidades menores, até o que a gente vive hoje em dia, nessa grande aldeia global, que está todo mundo super conectado. E demorou 3 milhões e 200 mil anos para a gente sair da Lucy, que é o primeiro registro ali do nosso elo ali na nossa evolução, até chegar nos humanos que somos hoje. Então, se a gente olha esse pensamento da evolução tecnológica e da evolução humana, a gente vê que são duas coisas que elas não andam na mesma velocidade. E aí a gente fala muito que a gente está vivendo algumas tensões muito em função disso. E essas tensões têm a ver com a forma como os artistas olham a evolução, né? Discutem até as questões que a gente vê hoje. Então, é sempre bom a gente olhar o mundo da arte, porque a arte está sempre questionando justamente esse sentimento de tensão e de inadequação que muitas vezes os humanos estão dentro dessa evolução tecnológica, né? Dessa evolução econômica que é sempre ultra rápida. E aqui é um trabalho da Patrícia Piccinini, onde ela questiona justamente essa evolução humana a partir da evolução tecnológica. Esse aqui é o Graham, né? É um projeto que eles fizeram, essa figura não existe, né? Ele é uma estátua, né? Só que ela tentou retratar ali como é que seria uma figura humana que sobreviveria a um acidente de automóvel, que teria um crânio maior, um peito maior, uma perna diferente, e aí você conseguiria sobreviver a um acidente de automóvel. Então, isso aqui é só para mostrar como é que a gente está justamente se sentindo inadequado dentro desse momento que a gente está vivendo.
E a gente não precisa dessa imagem aqui, ela nem tão recente, ela era do ano passado, onde a gente estava vivendo uma série de queimadas aqui no Brasil, mas não precisa nem a gente falar muita coisa para saber que a gente está vivendo num mundo que está em chamas, né? A gente teve alguns o último relatório ali da ONU falando sobre a crise climática, né, que é super alarmante, e a gente está vendo isso em diferentes frentes, né? O mundo em ebulição e o mundo sobre essas tensões é um ponto interessante para a gente entender e como é que isso traz uma atenção para nós humanos, né? E outra coisa é que a gente está vivendo também outras análises, né, outras formas de disputa de poder, né? Essa aqui é uma imagem de quando o Congresso americano convidou o presidente do Google, da Amazon, do Facebook, da Apple, justamente para falar sobre questões ali de trust, né? de propriedade de mercado, né? de práticas ilegais de mercado, né? Então, esses gigantes, eles estão ficando da economia, eles estão ficando muito maiores do que nações até. Então, existe aí outras forças que estão acontecendo, né, na nossa economia, que a gente também tem que prestar atenção. E é muito por isso que hoje em dia a gente vê terminologias como essa, né, que é o mundo VUCA, que era volátil, incerto, complexo e ambíguo, e é muito difícil a gente criar coisas no mundo dentro desse cenário. A gente também vê uma outra terminologia que fala mais ou menos dessa mesma coisa, né, que é esse mundo de ebulição e complexo da gente vivenciar, que é o mundo Bunny. O mundo Bunny, que fala que o mundo é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então, são formas que a gente vem discutindo, que a academia vem discutindo e o mercado vem discutindo, para tentar simplificar de que o mundo, de fato, ele está muito complexo. E a gente consegue levar isso até para o mundo das marcas, né, que é o cenário onde o mundo da economia real, né, onde a gente está atuando. Se a gente pega ali por volta do ano de 2009, entre 2009 e 2010, a gente via que a Nokia era o grande telefone ali até 2009, e aí quando surge um outro entrante nesse mercado, o telefone da Nokia ele começa a ficar completamente obsoleto, né? E essa empresa ela não conseguiu entender esse movimento de mercado que estava sendo tão rápido para justamente conseguir fazer um movimento contrário. E quem entrou nesse mercado na época foi a Apple. E a Apple ela trazia uma visão nova para um telefone, né? Era um aplicativo, um telefone que ele não era só um telefone, que ele juntava telefone, música e internet. E essa invençãozinha desse telefone, desse hardware, né, que a gente carrega na nossa mão, ele se tornou tão poderoso que ele mudou uma série de paradigmas econômicos e a gente discute muito mais quais são os serviços e quais são os negócios que estão aqui dentro do que quais são os negócios físicos que a gente consome, né? Então, isso mudou bastante a forma da gente entender o mundo e a Apple ela conseguiu entender, de fato, os movimentos de transformação e ela segue, hoje em dia, como uma empresa super relevante dentro do cenário econômico. Ok, mas dentro disso, né, qual é o papel da inovação? Aí eu vou voltar um pouco aqui para o conceito, né? O que é inovação? Né? Inovação, na definição que a gente usa aqui na Laje, é que é algo novo criado para solucionar necessidades reais das pessoas e o que a ser colocado em ação gera valor percebido. Então, tem a ver com a gente entender o que as pessoas precisam e entender como é que a gente gera valor percebido. Mas aí eu vou fazer uma parte aqui antes para falar um pouco sobre método. O que tem a ver inovação com panificação, né? Com pão? E aí eu trago uma visão aqui do como é que foi a minha experiência dessa história de inovação, né? Fazer um pão é muito simples, né? Ele demanda poucos ingredientes, 3 ingredientes básicos, né? Mas os principais são farinha e água. E você coloca sal para temperar essa mistura. Mas só demanda essas 2 coisas. E quando eu comecei a pensar em fazer pão, né, foi a minha ideia ali, o que eu pensei inicialmente que eu gostaria de fazer. Mas para fazer esse pão, eu comecei justamente a buscar conhecimento. Então, eu fui no YouTube, vi vídeos, procurei amigos, entrei em sites, entendi diferentes técnicas, aprendi coisas novas, como o fermento sourdough, né, que é processo de fermentação natural, e comecei a entrar no meu processo de aprendizagem, né, depois que eu tinha conhecido essas diferentes ferramentas. E aí comecei a ter acerto e erro, e fazer uma insistência nesse processo, até chegar no início ali um quase pão, né? Mas depois dessa montoeira de acerto e erro, e alguns funcionavam, outros não funcionavam, eu comecei a vivenciar essa experiência de uma forma diferente. Eu comecei a ficar mais exigente sobre o processo que eu estava vivenciando e eu comecei a evoluir esse elemento que eu estava produzindo. E comecei a definir até critérios de sucesso para o que eu queria nesse pão.
para aí, de fato, conseguir chegar em alguma coisa que hoje em dia eu chamo do pão. Isso porque quando eu estou num processo, quando a gente está num processo como esse de inovação, a gente tem que olhar o que a gente está construindo e como é que a gente vai evoluindo essa história. Então, o meu pensamento sobre a panificação, ela tinha muito a ver de sair de uma ideia, que nem sempre ela era estruturada como aquele processinho ali de ler e tal, né? De você ter os aprendizados e conseguir seguir até uma execução simples, mas ela tem muito a ver com esse vai e vem da história. Então, a gente persistir e a gente entender que a coisa funciona em ciclos, né, que a gente vai evoluindo determinada história, é onde vai, de fato, levar a gente da ideia até a inovação. E isso me levou até o pão ali de 2019, né, onde ele era meio feiozinho, né, era gostoso já, mas ele ainda era meio feiozinho, tinha uma determinada forma, até o pão que eu consigo fazer hoje em dia, onde ele tem eu já começo a colocar até características de design nele, né, trazer um relevo diferente, e ele começa a ter uma outra aparência utilizando os mesmos ingredientes. Então, esse é um pouco do pensamento de como é que a gente pensa a inovação, né? E inovação, mas só que a inovação, ela não é uma ferramenta, né? Eu não consigo comprar inovação para aplicar em alguma coisa. Eu não consigo pegar meia dúzia de inovação e aplicar em algo. Inovação, ela não é essa ferramenta que a gente aplica, mas a gente pode pensar, sim, muito bem o método ou a receita, né? Como aqui no caso da panificação, que a gente vai utilizar. E inovação, ela usa muito esse pensamento que a gente trouxe ali, né, como a análise, né, como uma engrenagem, né? É o pensamento analítico, né, que define qual é o problema. Como eu estava falando ali, quando eu estava tentando fazer o pão, era entender quais eram os desafios, o que era fazer um pão e como é que a gente desenvolvia essa história. Então, era um pensamento ali muito de análise do que tinha sendo feito, quais eram as ferramentas que eu precisava, para justamente tentar entender de forma clara qual era o problema e como é que eu poderia evoluir. Então, inovação tem a ver com pensamento de ordem, né? De dar ordem a uma coisa que no início não tem muita clareza, para depois a gente conseguir evoluir com um pensamento de criatividade como um combustível para essa história. Tá certo que eu não inventei o pão revolucionário, né? Nem essa era a expectativa, mas se a gente vai para os projetos de inovação, é um pouco esse pensamento de como é que a gente traz nesse momento, que eu já entendi qual é o desafio, como é que eu fomento isso com criatividade como combustível, né? Para resolver esses problemas que gerem valor, de fato, para as pessoas. E essa é a visão do caos, né? Então, juntar essa visão da criação, da análise, é juntar o caos para abrir as possibilidades com a análise para dar ordem, né? Para identificar o valor do que a gente está construindo. E inovação, de fato, no fundo, né? É um jeito da gente pensar diferente, é agir diferente. Por isso que a gente fala que inovação é o inova com ação, né? Então, ação a gente está sempre sublinhando, né, que é fazer. Né? Então, inovação tem a ver com a gente executar coisas. E aí eu retorno aqui um pensamento que provavelmente muitos de vocês já ouviram falar, né, que é o Design Thinking. O Design Thinking ele tem esse modelo que é muito simples e que muda a forma de pensar, né, que é o duplo diamante. E o duplo diamante ele está sempre pensando em como é que eu vou expandir as ideias, que eu vou tentar descobrir algo, para definir uma hipótese, para depois que eu definir essa hipótese, desenvolver e entregar uma solução. E quando a gente está falando de processo de design thinking, muitas vezes isso volta para o início, ele não é assim cíclico, né? Ele não é tão linear nessa história, mas ele pode ir e voltar, mas a forma de pensar, de que eu tenho sempre que expandir o meu entendimento para depois definir algo que eu quero seguir, esse é o pensamento básico do design thinking que vai nos ajudar justamente a percorrer esses trajetórios, esses trajetos que a gente precisa inovar. E aí eu entro agora num pensamento sobre criatividade. E aí sobre criatividade eu vou entrar aqui num trabalho muito interessante que a gente fez com essa antropóloga, que é a Maíra Fonseca, onde ela conversou com a gente sobre brasilidade. E aí, de novo, eu volto aqui um pouco no passado, né, falando um pouco do Brasil. Né? A gente ali no ano de 1500, o Brasil era visto como uma terra meio fantástica, né? Então, os europeus não entendiam muito o que acontecia aqui, retratavam o Brasil como esse lugar do incrível, né? Do mágico, dos índios e do que tudo era possível, essa terra que era desverdejante, né? Então tem vários retratos da época que retratam o Brasil como um lugar assim, um lugar mais fantástico. Até que chegou ali em 1920, andando bastante o tempo, onde a gente, no início do século passado, a gente começou a discutir um pouco o que era ser Brasil, né? Então, o modernismo, a Semana de Arte Moderna e o modernismo começa a surgir aqui, com alguns artistas, né, justamente olhando para o que a gente tinha de característica dentro do nosso país e tentando retratar isso através das artes, até 1950, né, onde começam a surgir uma forma da gente encapsular essas histórias e tentando entender
na forma de produção. E aí surge Burle Marx ali trazendo uma lógica para os jardins, né, onde todo o pensamento de paisagístico, onde ele traz um racional para essa história. O próprio Niemeyer, né, construindo Brasília, né, em todas as suas obras, trazendo essa concretude para o modernismo, né? E a Bossa Nova também surgindo, e uma série de movimentos que começam a tangibilizar um pouco esse Brasil. E no 2000 a gente tem o auge ali desse Brasil, né, com a Copa do Mundo, a Olimpíada, a gente tendo uma visibilidade, era o país do futuro, que aí traz até essa visão, né, de que o Brasil decolou, mas aí logo depois o Brasil que também não decolou. Então tem essa visão até do mundo de fora olhando para o Brasil, né, que o Brasil não é para principiantes, né? Isso é uma fala do Tom Jobim, que justamente a gente é muito cheio de complexidade e de diferenças dentro desse país. E aí eu trago essa visão de como é que estão, então, os pensamentos estéticos dentro do Brasil, né? Como é que a gente vê os pensamentos estéticos, que ajuda a gente a tentar refletir como é que a gente, essa força que a gente tem como brasileiros, né, para a gente retratar a criatividade. E aí tem alguns movimentos estéticos que são interessantes a gente reparar e que faz todo sentido se a gente para pensar, né? A estética da gambiarra, eu acho que é o movimento mais fácil da gente identificar no Brasil, né, da capacidade que a gente tem de reaproveitar coisas, né, de utilizar elementos e recriar em cima de coisas que são do uso do dia a dia. A estética da ginga também é algo que a gente consegue identificar, que é justamente o movimento do corpo. Como é que a gente se movimenta, né? A Gisele Bündchen, ela virou um ícone da beleza muito por causa da forma da brasilidade que ela passa, né? Da forma desse movimento do corpo dela, né? O grupo corpo com seus movimentos, com suas danças e uma série de movimentos populares, né? Da dança popular que é super forte no país. A estética da mandinga, né? Aí entra o nosso pensamento mais conectado com o divino, né? Isso é muito forte no Brasil também, né? A gente tem uma série de movimentos de expressões culturais que se conectam justamente com o divino, né? Com a explicação sobre a nossa religiosidade e todos esses movimentos que a gente vê e que são muito fortes no país também, até através das suas festas populares. A estética do cafuné tem a ver com o pensamento do Brasil sobre renda, sobre o toque, né? A pintura indígena, o rendado lá do Nordeste e todos esses detalhes, né? Esse apreço pelo cuidado, o detalhe do pano de prato, né? Que os brasileiros muitas vezes têm nas suas casas, né? Então toda essa estética de cafuné, né? Do carinho mesmo que a gente tem. E aí leva até para o final, para essa estética do pindorama. A estética do pindorama é como é que a gente, como país, como Brasil, né, como cultura, a gente se conecta com o que é nosso, que é bruto nosso. E aí surgem uma série de artistas também, como os irmãos Campana, né, que entendem os movimentos ali do que a gente está produzindo de forma bruta no país e utiliza isso trazendo para a arte. E até outros movimentos que trazem esse brutalismo, né, o uso de elementos muito característicos do nosso território. E essa é a última estética que a gente queria trazer para vocês do Brasil. Mas aí quando a gente olha até, então tá bom, então a gente tem movimentos estéticos que falam muito dessa criatividade brasileira e a gente começa a ver também movimentos de inovação no Brasil. E os movimentos de inovação do Brasil é só para a gente olhar para essa montoeira de startup e de unicórnios que estão surgindo no mercado brasileiro, e a gente prevê agora para esse ano mais de 20 unicórnios no Brasil. Esse movimento de criação conectado ao negócio, ele está cada vez mais forte no país. Então é importante a gente olhar também para marcas fortes, né, como o Nubank, né, que se tornou uma das 100 empresas mais influentes pela revista Times, e a própria Natura, né, que é uma das marcas mais fortes do planeta no setor de cosméticos, né? Ela é uma das grandes marcas dentro desse segmento. Então, o Brasil ele consegue utilizar um pensamento criativo para justamente conectar no negócio. E aí é por isso que a gente aqui na Laje, a gente tenta olhar muito sobre o pensamento de método, né? Tá, como é que eu conecto essas coisas, né? Se o caos é a criatividade e a ordem é a análise, como é que eu vou trazer a inovação para dentro dos meus negócios? E aí a gente traz o pensamento do nosso método, que é o sonhar grande, que a gente tem muito claro para onde que a gente vai, que é muitas vezes eu vou falar com vocês ali, tem esse pensamento de, tá, qual é o meu sonho grande, o que pode ser o meu sonho grande, com também a gente tem o pensamento que a gente tem que executar. Então, a gente não pode ficar só na ideia, a gente tem que trazer essas ideias para a prática, né? Executar hoje, né? Num processo, como eu estava falando lá do pão, né? Um processo iterativo, que eu vou fazer uma parte
vou tentar ir evoluindo, vou tentar fazer um pedaço e vou evoluindo com o tempo. E a gente traz esse pensamento, né, quando a gente fala ali do pensar grande, é que a gente tem que pensar o futuro, né? E o futuro, se a gente pensa, ele não existe, né? A única coisa que existe para a gente é o presente. E o passado, que é a forma como a gente conta o que passou. Mas o futuro, ele precisa ser inventado, né? Então, é muita oportunidade para a gente olhar para o que vai ser esse futuro. E se a gente pensa até, olhando, é muito interessante a gente olhar para o passado para entender como é que foram esses movimentos, é só a gente pensar como é que estava Nova York ali por volta de 1860, né? Era uma cidade dominada por cavalos. E se falava na época até se Nova York continuasse crescendo da forma como estava crescendo, ela ia se tornar uma cidade inviável, porque ia ter tanto cavalo que não teria como limpar nem os dejetos que os cavalos deixavam nas ruas. E aí, só que aí isso levou a um pensamento do que poderia ser essa cidade do futuro. E aí você vê uma cidade que ela não cresceu de forma desordenada, e sim ela cresceu com muita ordenação e um projeto de futuro muito claro. E isso se tornou a cidade que a gente conhece, todo mundo sabe o que é e entende a importância que ela tem para o mundo hoje. Então, quando a gente fala sobre desse pensamento de inovação, né, quando a gente pensa nessa construção do futuro, a gente tem que justamente trazer para a gente que a gente tem que estar sempre aprendendo algo novo. A gente tem que colocar na prática, né, esse nosso pensamento de curiosidade, reflexão, postura questionadora, né, e pensamento crítico quando a gente está tentando desenvolver algum projeto, tentando desenhar uma visão de futuro, desenhar alguma ideia de inovação. E aí eu trago de novo para um criador nosso brasileiro, né, que é o Santos Dumont. O Santos Dumont, se você estuda a história dele, ele não apareceu do nada ali com 14 bis. Ele fez o 14 bis, ele tem esse nome porque ele fez 14 experimentos anteriores até chegar no 14 bis. Aqui eu trago o exemplo de alguns, né, que é o primeiro balão, o primeiro dirigível, e aí depois o quinto teste de dirigível, onde ele conseguiu contornar a Torre Eiffel, até ele conseguir chegar no 14 bis. E aí tem uma fala muito interessante do Santos Dumont, né, que ele fala que as invenções são, sobretudo, o resultado de um trabalho teimoso. E tem a ver, então, com esse processo da gente estar sempre tentando melhorar algo para a gente conseguir chegar num resultado que, de fato, tenha valor para as pessoas. E aí eu trago aqui também mais um frame de pensamento para vocês, né, que é quando a gente está tentando conectar esse pensamento de curiosidade e aprendizagem, é a gente pensar numa lógica de 70, 20, 10, onde eu vou experimentar 70% do meu tempo, eu vou iterar, melhorar uma ideia 20% do meu tempo, e vou buscar teorias, né, durante 10%. E esse pensamento a gente pode levar para esse nosso pensamento cíclico, né, de evolução contínua das ideias, que é fazer durante 70% na experiência, né? Testar, que é a iteração, né? Tive uma ideia, eu fiz alguma coisa, eu testo para ver se funciona e eu avalio para ver o que deu certo, o que deu errado durante 10% do meu tempo. E aí retorno para fazer, testar e avaliar. Então esse é o pensamento de evolução. Nesse pensamento de teoria, o que eu trago de grandes aprendizados é que a gente tem que entender o contexto, né, e justamente inventar o futuro. O futuro ele não existe, a gente precisa criar ele. A gente precisa inovar e o segundo aprendizado, né, que inovar é entender como é que a gente articula esse pensamento de ordem e de caos. Juntar essas duas coisas, que é a criatividade e o pensamento analítico, justamente para a gente conseguir criar valor para o mundo que a gente está vivendo. E, por último, a gente precisa usar as ferramentas, né, e fomentar essa curiosidade e ter esse mindset curioso, né, esse pensamento curioso, inquieto, para a gente estar sempre buscando solucionar e melhorar os problemas que a gente está vivenciando. E aí eu trago aqui uma caixa de ferramentas com três ferramentas muito simples, que depois eu vou tentar até ver com o pessoal aí, fazendo evento, para mandar para vocês. E as caixas de ferramentas eu falo muito, de novo, sobre esse pensamento de descoberta e também de solução, onde a descoberta a gente tem a dúvida e a gente precisa gerar uma hipótese em cima dessa dúvida, e a solução é a gente teve a ideia, a gente precisa fechar um projeto. E aí, as ferramentas que eu trago dentro da descoberta é um pensamento de órbitas de futuro. E essa aqui é uma ferramenta que a gente usa bastante para a gente tentar entender para onde é que a gente vai, o que eu quero fazer. Então, eu preciso ter um objetivo, né? Sei lá, vou melhorar a educação do mundo. E aí, dentro dessa visão de melhorar a educação do mundo, eu preciso definir quais os critérios que eu vou pesquisar, que eu vou tentar evoluir. E eu trago até um exemplo aqui de como é que a gente fez isso para a Laje, por exemplo. Quando a gente estava discutindo qual era o posicionamento da Laje, para onde a gente queria levar a Laje, a gente fez um pensamento de órbitas de futuro,
onde a gente definiu os quadrantes ali, o que estava acontecendo no mundo, como cultura de inovação, expansão de fronteiras de atuação de negócio, né? Transformação por meio de ecossistema, o impacto social e ambiental. Então, a gente trouxe essas premissas e buscou informação e conhecimento e cases e exemplos e ideias que tivessem a ver com cada um desses elementos. E aí, para isso, como a gente fez esse mapeamento, a gente conseguiu entender aonde é que estavam as maiores oportunidades que a gente conseguia identificar. E tinha tudo a ver com cultura de inovação, e é por isso que a Laje hoje fala muito sobre esse pensamento de cultura de inovação, unindo cultura e negócio, para a gente criar justamente as organizações evolutivas que a gente precisa. O outro pensamento, outra ferramenta que eu trago para vocês aqui, eu posso também, se vocês quiserem até tirar uma foto de tela, ou depois eu posso mandar para vocês, uma ferramenta que é de mercado, não foi a gente que inventou, do contrário ali das órbitas de inovação. O Crazy 8, o 8 maluco, né? É a gente gerar ideias durante 8 minutos e em cada minuto a gente gera uma ideia diferente. Porque ali, assim como o pensamento do design thinking, né, onde eu estou sempre nesse pensamento de expansão e consolidação, a gente precisa gerar muita ideia, a gente precisa ter estímulos criativos para a gente conseguir chegar a algum tipo de solução. E aí, quando eu entro no solucionar, né, já que eu já tive muitas ideias, aí eu entro numa estruturação de projeto. Aí, numa estruturação de projeto, a gente costuma tentar trazer uma ferramenta onde a gente descreve, tá, o que eu quero como futuro? O que eu quero lá no futuro dentro dessa minha ideia? Tá, e qual é o projeto que eu vou tocar para construir essa minha ideia? Qual é o objetivo que eu quero atingir com esse projeto, né? Que não é chegar no futuro, né? Porque às vezes o futuro é daqui a 5 anos. Eu tenho objetivos que eu preciso mais curto prazo, né? Então, como é que eu trato esses objetivos? E como é que eu defino desafios que vão me ajudar durante esse percurso, né? Como é que eu começo a quebrar essa história entre o desafio de primeiro ciclo, de segundo ciclo, de terceiro ciclo e de quarto ciclo? Normalmente, a gente usa essa ferramenta quando a gente está pensando a trajetória de uma organização ou de um projeto durante o ano. Eu defino qual é o meu desafio do meu primeiro trimestre, o desafio do segundo trimestre, terceiro trimestre e quarto trimestre. E, atrelado a isso, eu defino quais são as tarefas que eu vou traçar, o que eu preciso fazer para atingir esse objetivo no ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3 e ciclo 4. E essa é a nossa ferramenta que a gente usa, que a gente chama de mapa de implementação. É onde a gente deixa claro o que a gente precisa desenvolver e como é que a gente começa a estruturar ali as ideias, dar mais clareza para as ideias, traçar um plano de construção onde a gente possa ter um pouco mais de norma, né, para a gente fazer essa construção, um pouco mais de processo, de método para fazer essa construção. E aí, terminando aqui, vou só passar para vocês aqui algumas referências, né, do que eu estou lendo hoje em dia, do que me interessa. Tem alguns livros que são super importantes, né? A gente fala muito aqui na Laje e na Cultus, né, sobre construção de valor de marca, né? Então, o Brand Gap é um livro muito interessante que fala sobre essa história. O Lean UX, né, que é como é que você cria projetos ágeis, né, com experiência do usuário. Tem uma ferramenta que é muito interessante do Google, que foi uma criação do Google, né, que é o Design Sprint. O Design Sprint é como é que você fecha processos de criação em uma semana e resolve um problema e tem ali uma solução em uma semana. Sobre design de serviço, tem o Isso é Design Thinking, né, de serviços, né, que tem as versões em português já, mas é do Sigdorn, que é um pensador do design de serviços, que é muito legal. O Inevitável, né, que é o Kevin Kelly, é um pensador sobre inovação e sobre futuro, que também é um cara muito interessante. Esse livro é muito interessante do que ele pensa como as inovações tecnológicas que estão vindo por aí. O Clay Christensen, né, é um cara que pensa em inovação também, e que os livros dele são todos incríveis. O Dilema do Inovador é um deles. Build to Last também é uma ferramenta super interessante, como é que a gente constrói organizações, né, negócios que vão durar. Reinventando Organizações, que aí é um livro sobre cultura, que também me interessa. Sobre branding, tem a Rebecca Henderson, que fala sobre como é que o capitalismo está se reinventando e como é que isso vai impactar a gente. E tem o Jogo Infinito, do Simon Sinek, que também é um outro cara que é muito legal, que fala sobre o que é a gente pensar o tempo inteiro nesses ciclos, né, que é um pouco o que eu estou falando aqui, desse ciclo de iteração contínua, e a gente parar de pensar que tem um ganhador no final, e sim que a gente tem que seguir jogando. E eu estou ficando no escuro, só acender minha luz. Pronto. Ai, desculpa. E, por último, aqui alguns podcasts, e aí são coisas que eu estou ouvindo por agora, né, como Desobediência Produtiva,
o próprio podcast da Brené Brown, né, que é uma psicóloga e super legal, que fala sobre cultura, bastante sobre cultura e sobre empatia. O The UX Collective, né, que é de um brasileiro, até tem versões em inglês e tem textos em português também, que é um cara, o Fabrício Teixeira, que é um cara muito legal, que toca o conteúdo por lá. Além do Master of Scale e o Professor G, além de textos da MIT e Sloan, que também é uma revista que eu acho que traz uns materiais muito legais. Ufa, falei um monte. E é isso, pessoal. Aqui na Laje a gente fala muito que inovação ela precisa ser com propósito, né? E isso explica um pouco até essa fala aqui com a gente, que é justamente tentar conectar todos vocês e tentar trazer um pensamento mais inovador e que traga todo mundo para esse pensamento de como é que a gente constrói um Brasil melhor, né, um mundo melhor. É isso. Obrigado, pessoal. Deixa eu ver como é que eu paro. Já é só fechar ali em cima, Hugo. Consegui. Oi, Hugo, muito obrigada, muito show, muito show. Eu vou deixar ali, né, ver se aparecem algumas perguntas ali do lado, mas eu como sou uma pessoa muito curiosa, eu já tenho as minhas aqui, enquanto você foi falando. E eu queria pegar alguns pontos, assim, que você... Nossa, foi uma jornada realmente contigo, né? Num processo de a gente realmente vislumbrar a inovação. Dentro das perspectivas da Laje, vocês têm um eixo, né, que é a jornada da inovação. E dentro dessa jornada da inovação, onde se encontram os desafios de negócio, eu queria saber um pouco de você, como é que é trabalhar com as empresas que aparecem para vocês e que têm essa resistência por terem medo de sair daquilo que elas já estão acostumadas a fazer. Como é que é romper com isso, né? E aí, juntando um pouco também sobre a jornada da liderança, né? Como é que é fazer essa mudança de mindset dentro de uma empresa, principalmente aquelas que já estão há, sei lá, 10, 15 anos no mercado, elas conseguem, elas estão lá, elas estão sobrevivendo, elas estão... Mas a gente passou por uma mudança grande agora, todo mundo está sendo impactado por um chacoalhão, né, no mundo dos negócios. E como é que é lidar com essa mudança de mindset dentro das culturas, a tua percepção sobre a forma como os novos líderes têm que se adaptar, como é que é romper e trazer esse conceito dessa inovação, onde você tem que ter experiência e iteração, porque eu acho que é muito interessante esses dois conceitos que você traz, porque assim, eu posso falar assim, faz um ciclo, isso é fazer um ciclo PDCA. Não é. Porque o ciclo PDCA não compreende essa parte de experiência que a gente busca, que é aprender com o erro, né? As pessoas acham, no mundo imediatista que a gente está hoje, que errar é sinônimo de desistir. Fiz errado, eu não vou à frente. Não, o erro hoje em dia, ele sempre foi, né? Na verdade, para aquelas pessoas que persistem, o erro sempre foi uma forma de você evoluir. Então, como é que é a tua percepção nessa ruptura toda? Vou tentar. Vamos lá. O pensamento de inovação é muito isso, né? De como é que a gente fomenta a cultura do erro. Como é que a gente faz com que o erro ele seja mais simples, né? Como é que a gente faz que o erro ele seja menor, né? Então, tem um pensamento também muito interessante quando a gente fala sobre... A nossa cultura foi sempre essa, né? Da gente errou e o errar é um problema. Errar é um defeito. A gente nunca pode errar. A gente vê a cultura aí dos super-homens, né? A cultura que a gente fala da alta performance, né? E das pessoas todas lindas, incríveis, sempre perfeitas. E isso contrapõe um pouco com pensamentos de inovação, né? Porque a gente precisa estar sempre errando, né? A gente precisa estar experimentando coisas, a gente precisa se dar o luxo a passar pelo ridículo muitas vezes. Então a gente tenta criar esses ambientes onde as falas, onde as discussões elas são mais vulneráveis, né? E aí entra o pensamento de empatia. Então tem uma série de conceitos que a gente começa a conectar com essa cultura do erro, que elas vão começando a criar o espaço. E a gente, quando está atuando dentro das organizações, a gente tenta
tornar os erros os menores possíveis, né? Então, é o pensamento de prototipação rápida, que a gente chamaria muitas vezes é o porcótipo, né? Que é o protótipo muito simples e básico para você validar algumas coisas. Depois você vai evoluindo essa história. Então, é um pensamento de construção. Por isso que esse pensamento evolutivo ele é tão importante, da gente fazer pequeno e ir evoluindo, evoluindo, evoluindo até chegar no que você consegue chamar da E a ideia, repetição, né, através da iteração também, que vai fazer com Exatamente. que isso aconteça, né? É você ter o pensamento iterativo, né? Por isso que eu fico brincando ali com a história do pão, porque ir melhorando o pão é um pensamento iterativo. Meu primeiro pão ele não ficou do jeito que eu achava que era legal, e aí fui fazendo. Depois de 2 anos, o pão está chegando ali num lugar que eu acho que é legal, que eu gosto, que eu acho que é divertido. Talvez depois eu enche o saco de fazer pão, né? Porque o legal é essa jornada, né? De você conseguindo fazer essa evolução iterativa. E o pensamento, o segundo pensamento, como é que era? A mudança de mindset, fazer a mudança de mindset dentro das lideranças. Esse é um desafio gigante. Mas aí entra o que a gente tenta estruturar ali como evolução de cultura, né? Por isso que a gente fala muito sobre as jornadas, né? Toda jornada, toda transformação, todo pensamento de inovação, ela é uma jornada. E a forma da gente começar um trabalho como esse é a gente falar daquele exemplo que eu dei ali, da Nokia. A Nokia ela chegou a ser uma das 10 maiores empresas do mundo. E hoje em dia ninguém sabe onde está a Nokia, ninguém sabe qual é o produto. A Nokia não tem mais um produto, ela deixou de existir. E existem muitas outras empresas, exemplos, né, como Kodak, que também não conseguiu entender como é que acompanhava o mercado, como a Blockbuster, né, que deixou de existir, né, chegou a ser uma gigante, estava em todo lugar, e a Netflix acabou com o modelo de negócio deles. Então, se você é uma empresa que você acha que você está estabelecida, que você não precisa trazer uma cultura de inovação e pensar e olhar para o mercado de uma forma diferente, você vai deixar de existir. É fato. Ou você busca essa inovação, ou você no futuro, pode ser que isso não aconteça agora, mas no futuro você vai deixar de existir. Se você não se conectar com os desafios que as pessoas estão, né, se você não entender o que as pessoas precisam, você não vai conseguir se perpetuar no mercado, né? Então, tem 2 frases interessantes. Uma que eu ouvi essa semana de uma executiva da RAP, que é uma empresa inovadora, né, que é uma dessas empresas ágeis, que ela falava que a cultura do erro aqui, é difícil falar sobre a cultura do erro, porque o erro ele não existe. Eles não existe como uma palavra, eles não identificam o erro, eles estão sempre pensando no teste AB, nas opções que eles vão utilizar. Então, você começa a tirar o pensamento até de cultura do erro dentro da organização. E uma outra frase interessante que eu ouvi de um executivo é que a gente tem que estar sempre tentando, porque tudo tem seu início, meio e fim, né? Até as organizações. Um dia a Apple não vai existir mais. Um dia a gente não vai existir mais. Um dia tudo não vai existir mais. Então, como é que você está sempre pensando em empurrar a curva da morte, né? Como é que você entende o contexto que você está e empurra a curva da morte justamente porque isso é inevitável. Então, a gente tentar... O jogo é infinito justamente porque é isso, né? Porque é muito legal você pensar e como é que você consegue ir evoluindo o tempo inteiro, né? Como é que você consegue evoluir o seu negócio, como é que você consegue evoluir a sua forma de trabalho, como é que você consegue evoluir o pensamento, né? Sobre inovação, sobre criatividade, né? O que é sempre super divertido. Eu acho interessante essa questão da jornada que você coloca, porque ela transmite uma coisa que não é pontual. Ela é uma jornada. Então, quando você faz uma jornada com uma empresa, subentende-se que você está acompanhando ela, né? Porque, às vezes, as empresas elas são muito imediatistas e acham que você vai chegar com uma solução naquele dia, vai transformar ela com aquela solução só. Pode até vir a acontecer, né, alguma coisa, mas o acompanhamento, a implantação de uma cultura e tal, aí sim, porque não adianta você chegar a oxigenar uma equipe de projeto e achar que da noite para o dia eles aprenderam a ser inovadores, né? Se eles estão tendo problema com isso, né? Então, eu acho muito interessante isso. Então, essa mudança de mindset, através de uma jornada, dessa cultura de transformação, eu acho muito interessante. Uma outra coisa também que você falou, que eu acho fantástica, e queria saber um pouquinho de você, como é que isso está sendo aceito pelas empresas, né? É a inserção dessa brasilidade, dessa percepção sobre a brasilidade, que é uma outra coisa também. A gente sempre foi tão impactado por tudo que vem de fora,
que se enxergar é como se a gente começasse a fazer um processo. Eu vejo que hoje o Brasil ele está fazendo um processo de autoconhecimento, né? E que nem nós mesmos, né? Com essa pandemia, nós começamos a fazer um processo mais hard de autoconhecimento, e eu vejo que o Brasil também, dele entender que não é feio ser empático, não a nossa gambiarra, ela não é uma forma brincalhona da gente falar, que a gente sabe ser criativo, né? E ter soluções tecnológicas também, mesmo que sejam de baixo custo, né? A gente pode não ter tecnologia de ponta da China ou qualquer coisa assim, mas a gente tem outras soluções que fazem tanta frente quanto, né? E aí, como é que tem sido isso, trazer, porque você chegar para um empresário hoje em dia e dizer assim, mas eu acho que a gente tem que dar um toque de brasilidade aqui. Está sendo bem aceito isso? Como é que está isso? O que a gente tem feito um movimento assim, né, de tentar valorizar justamente o que a gente tem de forte no Brasil, né? E quando a gente fala de criação, a gente traz muito nesse viés da brasilidade, que é justamente para conectar com essas coisas que a gente faz bem. E aí eu trago dentro isso, né, não é que tem sido sendo aceito, bem aceito ou não, mas a gente tem dois pontos que é interessante quando você traz essa fala. Uma que é de fato muito difícil a gente encontrar cases de brasileiros inovadores. Até o Santos Dumont, por exemplo, a gente fala muito pouco sobre ele, a gente tem muito poucos exemplos, a gente sabe muito pouco sobre como é que foi essa trajetória, que se a gente parar para pensar, a gente existiu o Santos Dumont lá no início de 1900, e hoje em dia a gente tem Embraer. Qual é a conexão entre uma coisa e outra, né? A gente não discute essa história, né? Mas de fato, tipo, uma das E empresas até mais mesmo a inovadoras. questão da memória, né? A memória brasileira, A né? gente é ruim com isso. Né? Então, quando a gente vai pesquisar cases de inovação, a gente tem poucos, é difícil a gente entender. Mas se a gente vai pesquisar cases de inovação, tipo, nossa, eu consigo trazer um monte de cases de inovação gringo. Eu consigo falar das Zappos, da Amazon, da Apple, do Google. Consigo falar sobre esses todos, mas eu não consigo falar sobre os cases, por exemplo, até cases nossos, né? Nubank, que é um case de inovação interessante, mas a gente tem pouca literatura sobre essa história. A gente tem pouco estudo sobre o que é inovar no Brasil, né? E aí uma outra fala que é interessante, além da gente ter esse pouco registro, né, a gente olhar pouco para isso, que eu acho que é importante a gente passar a olhar, é que quando a gente está falando sobre brasilidade com esses clientes, a gente precisa trazer também o olhar mais criativo sobre a solução de problemas. Então, a gente fala sempre de brasilidade falando da criatividade, fala da brasilidade muito conectada com a criatividade, porque isso é inerente a todas as pessoas que estão envolvidas dentro dessa lógica de projeto que a gente está passando, né? Então, dá para a gente conectar e dá para a gente entender também os desafios que o Brasil tem de olhar para dentro, né? Que é um pouco do que a gente fez lá em 1920, quando a gente falava ali do modernismo, né? Como é que os artistas que tinham todos ido para fora voltaram para o Brasil para olhar o que era brasilidade. E agora a gente está falando de novo, 100 anos depois, aqui em 2020, sobre essa mesma história. Como é que a gente olha para o Brasil? Porque em um determinado momento tecnologia vai ser commodity. A gente vai comprar tecnologia, a gente vai ter os desenvolvedores, isso não vai ser um diferencial competitivo. O diferencial competitivo vai ser trazer as soluções mais criativas e inovadoras para se trabalhar. Então é importante a gente ter esse olhar para essa brasilidade nossa. Hoje de manhã a gente até falava com a Sabina Dueck sobre uma questão sobre o futuro do trabalho, né, e como é que seriam, e a gente falando que algumas profissões elas vão acabar, mas outras vão surgir, e sempre vai ser assim, né, porque, como a gente diz, né, eu posso não ter mais um operador de uma determinada máquina, mas eu vou trazer um operador de drone, né? Então, quer dizer, as coisas vão se modificando, os futuros vão se transformando, e dentro da tua percepção, assim, eu acho que uma coisa da tua fala que é muito interessante também, que quando olha para o cenário daquele negócio, né, é você descobrir onde está o valor, né? E aí eu acho que esse também é um grande filão quando a gente está buscando inovar na questão dos negócios, que é realmente como é que eu potencializo aquela empresa, né? Como é que eu dou valor
e destaque ao propósito dela, né? Como é que eu vou trabalhando isso? E como é que também está dentro desse processo de cultura, né? Você voltar para algumas empresas e dizer assim, tá, mas vamos repensar aqui, como é que é teu propósito? Você sabe qual é teu propósito? Você sabe qual é? Porque tem alguns que não trabalham, né, assim, né? Então você tem que mudar aquela percepção. Como é que tem sido isso? A gente amarra, eu tenho outras ferramentas que a gente trabalha, né, que uma é a gente entender qual é o nosso propósito, né, para eu saber o que eu estou impactando no mundo. O propósito, ele não é um objetivo de negócio, o propósito é por que eu acordo, por que eu vou trabalhar, por que minha empresa existe. Se minha empresa E deixar de ele não existir, termina ali também, né? ele não Ele não é um termina. Ele não tem uma linha de chegada. O propósito é mudar o mundo. O propósito é como é que a gente contribui positivamente para o mundo que a gente está inserido. Se minha empresa deixar de existir, qual é a falta que ela vai fazer? É só porque eu produzo os melhores mouses, melhores mouse sem fio? É isso? O que é o meu propósito dentro dessa história? E aí, a partir da visão do propósito, a gente traça, tá, temos um propósito, a gente sabe que a gente vai impactar no mundo, a gente precisa agora trazer a visão de futuro. Tem uma frase muito interessante do Lewis Carroll, né, que é o autor de Alice no País das Maravilhas, que é: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Certo. Então, você saber qual é o caminho, para onde você está indo, é muito importante para você justamente pensar qual é o caminho que você vai percorrer. E aí a gente amarra esse pensamento, né, de como é que a gente traça a melhor estratégia para chegar em determinado lugar. E aí, por isso que a gente traz essa ferramenta aí de implementação de projeto, né, da ferramenta que eu mostrei para vocês, do mapa de implementação, que é justamente a gente ter clareza, qual é o meu primeiro passo, o segundo, o terceiro, o quarto, onde que eu quero chegar, como é que eu estou impactando, qual é a minha visão de futuro, né, qual é o projeto que eu estou tocando, para dar clareza para onde a gente está indo. E aí a gente traz essa visão toda muito em ferramentas, né, e defendendo para onde que a gente está indo. E normalmente as empresas que procuram a gente questiona sobre o propósito. E aí, se a gente olha o propósito, meu propósito sei lá, dar livro para as pessoas. Tá, isso não é um propósito, é uma causa. O propósito ele tem que ser um pouco mais do que isso, né? Porque você não vai ficar distribuindo livro se você não é uma editora. Você pode até distribuir livros, mas o seu propósito tem que ser maior do que esse, que pode ser, sei lá, ter uma educação universal. E aí, uma das ações é distribuir livro, né? Mas você pode fazer muito mais em relação a isso do que simplesmente distribuir livros. Um propósito muito famoso, muito interessante que a gente usa é o do Google. O Google, o propósito deles é organizar a informação do mundo. Pode fazer um monte de coisa dentro desse propósito e está super conectado com o negócio, né? Como ele impacta o mundo, né? Organizar a informação. Então, se você faz uma busca no Google, você encontra as coisas fáceis. Justamente, o Google tem interesse comercial nisso, mas o propósito dele está muito conectado a isso também. Então, como é que a gente traz o propósito como uma ferramenta de negócio? Porque as pessoas também, elas querem se conectar, todo mundo quer se conectar a um propósito, né? Todo mundo quer estar fazendo alguma coisa que vai trazer impacto positivo para o mundo, né? Bom, o papo está maravilhoso, Hugo, mas eu quero te legal falar sobre agradecer isso. assim, porque já foi muito generoso da tua parte dividir todo esse processo com a gente, todo esse caminho que a Laje faz, né? E dizer para todo mundo que está aqui comigo até agora, né, com a gente, que a Laje é um espaço muito interessante, que promove muitas coisas interessantes e que... Por que eu estou dizendo que é generoso, né? Porque você abrir, você trazer esses processos para cá e dividir com a gente, isso é de um tamanho colaborativo muito grande. Então, te agradeço, foi assim, um open mind muito bacana, e agradeço aí ao pessoal todo que esteve com a gente aqui. Daqui a pouco a gente está com uma outra atividade também, falando sobre a empatia junto ao cliente. Gostaria de incentivar a todos também a preencherem a nossa pesquisa lá sobre o evento, né? Para a gente ter uma percepção do que vocês acharam, e também dizer que eu acho que tudo isso que a gente está ouvindo aqui, para quem tem vontade de empreender, de participar do prêmio de inovação, de ir para o mercado,
eu acho que é um grande incentivo aí, né? Toda essa percepção que o Hugo passou para a gente. Obrigada, Hugo. Uma boa noite. Eu não sei se a Jana quer falar, dar um tchau também. Eu quero agradecer o Hugo aí pela aula, foi maravilhosa, foi muito bom mesmo. Agradeço, então, a presença também de todo mundo no evento. Muito obrigada e se vemos, então, na próxima etapa aí, nas 19 horas, 19h15 aí, na nova palestra. Obrigadão, Hugo. Até mais. Obrigado, Obrigada, pessoal. Hugo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.